Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, amém. Mais uma vez estamos aqui para trazer mais um vídeo, glória a Deus, para trazer mais uma palavra de Deus. Deixe seu joinha no canal aí. Eu quero trazer aqui uma palavra que falando sobre oração, bom? Oração. Muitos dizem, a oração, né, é a chave da vitória. A oração é a chave da vitória. Mas uma chave só serve se for usada. Então temos que usar essa chave, a chave da vitória, que é a oração, né? E para isso eu quero ler aqui primeiramente Mateus capítulo 26, versículo 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Vigiar e orar. Lá em Colossenses 4, versículo 2, nos fala: perseverai na oração, vigiando com ações de graça, né? Temos que estar sempre perseverante na oração, mas vigilantes. Vigilantes, temos que estar sempre vigilantes na oração. Então eu quero trazer esse tema aqui, vigiar. Vigiai e orar, né? Vigiar está acordado, está de guarda, precaver-se, acautelar-se de qualquer coisa, né? Então vigiar é isso, né? Nós temos que estar nos acautelando para que nós possamos vencer, nos policiando a si mesmo, para que possamos vencer as adversidades, né? Eu quero trazer um complemento aqui também, em Salmo 141, versículo 1 e 2. Salmo de número 141, versículo 1 e 2, que nos fala da seguinte forma, diz assim, ó: Senhor, a ti clamo, dá depressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz, quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferendas vespertinas, né? Como oferenda da manhã. Também nós vamos trazer isso aqui da tarde, né? Vamos trazer isso aqui para oração, né? Orar e vigiar. Tem que estar orando. Vamos colocar essa parte aqui como oração matutina, não vespertina, mas oração matutina, oração da manhã. Nós temos que orar. Antes de acordar, temos que orar. Ao dormir, temos que orar. Ao levantar, temos que orar. Amém? Nós temos que falar com Deus quando acordamos, antes mesmo de falar com o vizinho. Você tem que falar com Deus antes mesmo de falar com o vizinho. Você tem que, melhor, quando você acordar, você tem que falar com Deus antes mesmo de falar com sua esposa, ou com seu esposo, ou com seus filhos, ou com suas filhas, né? Você tem que comer o pão espiritual, né? Antes mesmo de comer o pão material. Você tem que até mesmo tem que olhar para Deus antes mesmo de olhar para si no espelho quando for escovar o dente, né? Bem, tem que falar com Deus antes de falar com as pessoas. De manhã cedo tem que orar. A oração da manhã, ela abre portas. Tem que orar. Tem que estar vigilante, orando. A oração da manhã, ela abre portas. Você tem que falar com Deus antes de falar com as pessoas. Você tem que falar com Deus antes de falar com sua esposa, com seu esposo. Você tem que falar com Deus antes mesmo de falar com o vizinho. Às vezes você acorda de manhã, você abre a porta e você sai no portão de casa, ou você, não sei, na cerca. E quando você vê o vizinho já diz: ó, você sabe do fulano? O ciclano morreu. Né? Então, às vezes você já vai se alimentando de coisas ruins, de informações ruins, né? Informações podres, antes mesmo de se alimentar da informação verdadeira, que é o Senhor Jesus. Então, ao acordar de manhã, alimenta-se de Deus antes mesmo de se alimentar de outras situações. Tá bom? Que Deus continue nos abençoando mais e mais. Então, a oração é a grande ponte construída a terra e o trono de Deus. Ou seja, a oração é a grande ponte construída entre você e Deus. Essa é a ponte, a oração, ela te fortalece, a oração ela te deixa firme. A palavra de Deus fala: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar.
Quando você dá um descanso na oração, automaticamente, eu sempre falo isso, automaticamente você dá um descanso na fé. E se você se afastar, se você perder a fé, você se afasta de Deus. Então não descanse na oração. Orai sem cessar. Permaneça orando, né? A oração, ela tem muito em seus efeitos. Quem ora tem vitória. O poder da oração, o poder da oração. A oração é forte, amém? A oração é a chave da vitória, mas uma chave só serve se for usada, amém? Só através da oração você permanece no verdadeiro caminho, amém? Que é o nosso Deus. Só através da oração. Se você ora, você tem uma vida no altar, você recebe poder e autoridade. Aquele que ora recebe ousadia, poder e autoridade. Amém? Mas existem várias situações, o vídeo é curto, não tem como eu pregar a mensagem toda. Amém? Mas existem muitos obstáculos, existem muitos obstáculos a uma vida de oração. Amém? E você pode ter certeza que a oração verdadeira tem muito em seus efeitos, pois cria e transforma situações, conforme Atos 12, versículo 5, a palavra de Deus diz que Pedro estava guardado no cárcere, mas a igreja estava em oração a favor dele. Não importa a situação, o cárcere que você está passando, mas se você estiver em oração, Deus ele vai te dar vitória. Não importa o que você está passando, amém? Mas Deus ele vai te dar vitória. Deus ele vai te dar vitória, porque orar é mudar. Deus ele muda as situações quando nós estamos orando. Nós temos, por exemplo, Daniel capítulo 6, versículo 16 e 18. Né? A Bíblia diz que Daniel buscava a Deus constantemente, continuamente, assim como a igreja estava buscando lá em Atos capítulo 12, versículo 5. Mas lá em Daniel capítulo 6, versículo 16, Atos capítulo 6, versículo 16 e 20, Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel ele não esperou ser lançado na cova dos leões, passar por um problema para ele orar. Não, Daniel ele já estava com uma reserva espiritual. O apóstolo Paulo diz que nós temos crédito com Deus. Como? Através da oração. Se você estiver buscando a Deus em oração, você tem crédito. E na hora que você precisar, assim como Daniel ele precisou, foi lançado nas covas dos leões. E o rei perguntou lá, Daniel, acaso Deus a quem tu continuamente serve, que ele te ouviu? Amém? E certamente Deus o ouviu. Deus tirou Daniel da cova dos leões. Então Daniel não esperou cair na cova para ele orar. Não, Daniel já orava antes. Nós não precisamos esperar vir o coronavírus, vir o problema, vir o mal sobre nossa vida para nós orar. Nós temos que estar orando já antes, plantando, regando nossa vida em oração. Isso é estar vigilante já antes. Amém? Então há obstáculo a uma vida de oração. Entre os obstáculos mais comuns a uma vida de oração, destacam-se os seguintes pontos. Amém? Fiz aqui um pequeno estudo, né? Copiando na folhinha aqui. Os seguintes pontos, né? A dúvida. Não tem como nós ler essas referências, vai demorar demais. Amém? A indisposição para perdoar. Amém? A dúvida. A dúvida. Será que Deus vai me ouvir? Eu não vou ler a referência, mas vai demorar demais. Mas será que Deus vai me ouvir? A indisposição para perdoar. Temos que perdoar. Quando você libera perdão, Deus ele te abençoa. Quando você libera perdão, Deus une. Deus trabalha através de relacionamento. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais Deus se relaciona com você. Como é que nós vamos mais nos relacionar com Deus? Amém? Na nossa convivência. De um comparar com o outro. Orar fora da vontade de Deus. Falta de perseverança. Temos que perseverar. E orar dentro da vontade de Deus. Temos que lembrar que a oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. Amém? A oração nos sara, nos transforma. Glória a Deus. Então eu quero deixar esse pequeno estudo sobre a oração. Vou trazer outro estudo explicando sobre Mateus capítulo 6. Amém? Vou falar sobre Mateus 6, do 9 ao 13, sobre a oração dominical e seus passos. No próximo vídeo eu vou colocar, tá bom? Para você aprender a oração dominical e seus passos. Então deixa aqui esse pequeno estudo sobre oração e que você seja edificado em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você, estenda nas suas mãos, Deus Todo-Poderoso, Pai Santo. Eu oro agora, Pai, repreendendo todo o mal, tirando, Pai, toda doença, em nome do Senhor Jesus, da vida dessa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que você seja grandemente abençoada em nome de Jesus. Amém? Deixe seu joinha, seu like, compartilhe esse vídeo. Amém? Indique para os seus amigos o canal. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.